Eu confesso que imaginei em alguns momentos que esse dia pudesse não chegar, porque a gente lutou para conseguir gravar este episódio inaugural do Política no Plural nesse novo espaço. Olha só que lindo que está o nosso estúdio. Ainda tem ajustes para fazer, sejamos transparentes aqui com a nossa audiência, mas já está muito bonito, é mesa nova, logomarca nova, tá fresquinho, tá cheio de LEDs. Seja muito bem-vindo ao Política no Plural, número 1 dessa nova temporada, que é gravada aqui no nosso novo estúdio. Seja muitíssimo bem-vindo. E a gente está começando com o pé direito, com um casal que eu já posso chamar de amigo meu, porque eles estão aqui, eu não vou nem falar sobrenome, porque a gente está íntimo. Rodrigo e Marília estão aqui. Eles são diretores, são os proprietários, criadores da Eucop Engenharia. A Eucop Engenharia é um verdadeiro agente de transformação. Por isso que estão aqui com a gente hoje, Marília e Rodrigo, porque a Eucop faz um trabalho muito legal, é uma empresa de distribuição, trabalha, na verdade, no sistema de distribuição de energia aqui de Goiás, é uma terceirizada da Equatorial, e em outros estados brasileiros em parcerias com outras concessionárias. E eles estão aqui porque eles são gestores, empresários com uma mentalidade diferente. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer vocês dois pela presença. Sejam bem-vindos. Obrigado, Theo, e parabéns pela sua nova casa, tá? Obrigado, obrigado. Eu queria falar um pouco de vocês e da luta de vocês, da caminhada. Quem é esse casal que hoje está aí com mais de 1.300 funcionários, que está propondo mudanças, né, no ambiente corporativo do nosso estado? Quem são vocês? Se apresentem, por favor. Bem, eu sou o Rodrigo, sou engenheiro eletricista. Aproveitei todo o know-how que eu fui adquirindo como trabalhador, igual todos passam aí na vida. Trabalhei como leiturista, formei em eletrotécnica também. Leiturista é quem vai lá e lê o relógio. Quem faz a leitura nas unidades consumidoras. No caso, eu fazia leitura do Grupo A. Ok. E aí são onde você tem os transformadores particulares, aí ele tem uma codificação diferente. Mas fui esse tipo de leiturista também, fui eletrotécnico, fui supervisor de obra, fui supervisor de equipe. E depois fiz o meu curso de engenharia, passei por um processo de gestor, gerente, e sempre tive um sonho de ter a Eucop, né? A Eucop como uma prestadora de serviço para concessionária de energia elétrica. Teve uma época na minha vida que eu fui vender alumínio. Vender alumínio? Vender alumínio. Por quê? Porque era um trabalho de representante comercial. Então, eu poderia ter mais tempo para poder idealizar a Eucop. Uhum. E nesse tempo, eu tirei bastante experiência sendo representante comercial, porque aí você pega o cacuete comercial, como você tem que agir com o cliente, conversar com cada pessoa. Eu vendi alumínio para fazer esquadria de alumínio de prédio. Uhum. O mercado imobiliário estava começando a cair. Como a gente vende a futuro, então eu já estava identificando que isso não iria dar certo. E ia continuar dando certo. E aí eu falei, cara, eu preciso colocar a Eucop para funcionar. Você e Marília já eram um casal na época? Nós éramos namorados. Namorados, isso. Okay. E aí eu tinha um sócio anterior, o Flávio Fernandes, um abraço a ele. E ele trabalhava no CREA. Ele falou, Rodrigo, eu tô com um problema lá no CREA que eu não posso, trabalhando aqui no CREA, ser empresário. Falei, não, tranquilo. E ele saiu. Quando ele saiu, a Marília entrou. E, cara, eu tava numa pindaíba, matando cachorro a grito. Nunca passei por isso. Nem sei do que você tá falando. Theo, nossa, que dificuldade. E aí, a Marília veio e entrou como sócia. E aí surgiu uma oportunidade de participar de um processo lá na época ainda era CELG. Quando surgiu essa licitação, né, eu precisava de regularizar a situação da empresa para poder participar da licitação, porque como sem dinheiro nenhum, estava com alguns impostos atrasados lá, alguma documentação vencida e tal, e precisava organizar essa documentação. Aí a Marília foi lá
E ela, olha só a loucura, Eu comprei minha parte pagando os impostos. ela comprava roupinha de bebê nos Tá Estados brincando. Unidos, trazia para Goiânia e fazia os bazares dela online, na época de Facebook ainda. E vendia e ela tava tirando uma nota lá. E aí ela pegou e comprou a parte dela. Salvou a empresa. Salvou a empresa. Ela foi lá, pagou os impostos. Olha que legal, que história massa. Que tava devendo. E aí a gente regularizou a situação da empresa. A gente entrou na licitação e fomos vencedores. Que licitação foi essa, de novo? Ele chama, era em 2014, na época, a CELG chamou essa licitação de Projeto Tampão, porque era um contrato de 6 meses. Ah, tá. Entendi. E assim, na época a gente tinha que fazer um investimento, assim, adquirir 10 carros, contratar 20 pessoas e tal, para trabalhar 6 meses. Vocês tinham a grana pra fazer isso? Não. Deixa eu te contar. Não. Aí a gente pegou, vencemos a licitação. Pá, aquela alegria toda, vencemos num preço bacana. Só que aí, órgão público, as outras empresas entraram na justiça tentando embargar. Aí essas empresas que entraram na justiça, a justiça pegou e falou para a CELG, olha, nós não aconselhamos vocês permanecerem com essas empresas. Então, eles liberaram a CELG para fazer contratações diretas. E aí falou, ó, Rodrigo, você foi vencedor do lote, você quer pegar o lote? Mas é 6 meses. Eu falei, e depois? Aí ele falou, não, aí eu acredito que em 6 meses o seu lote, o seu contrato que você foi vencedor vai estar validado. Vocês passaram de quantos funcionários na pré-licitação para quantos? De nenhum para 14. 19. Não, Não, 14. Nenhum para 14. Nenhum no para dia. 14, num dia. Sem processo, sem cultura, começaram. Começamos. É atitude. Vamos, bora. Isso tudo eu fiz no quintal da casa do meu pai. Que hoje é a base nossa. Depois eu expulsei meu pai de lá. Falei, vai lá pro seu apartamento. Com uma boa remuneração, imagino. Vaza daqui e vamos tocar aqui. Isso tudo que eles estão contando aqui, e eu acho que isso é impressionante, tiro o chapéu para vocês dois, aconteceu há mais ou menos 9 anos. Então, em 9 anos, eles passaram de 0 e o empréstimo do pai e da mãe para 1.300 funcionários e hoje ganhando mais contratos ao redor do Brasil. E aí a gente chega na nossa história juntos aqui. Porque um belo dia, lá em outubro, acho, do ano passado, eu fiz uma apresentação sobre o Política no Plural, num encontro da OAB, e estava lá a Vanessa. E aí quando a gente falou desse olhar que nós estávamos tendo para empresas com uma mentalidade ESG, né, preocupadas com sustentabilidade, com a parte social, a Vanessa chegou em mim e falou, Theo, a gente tem uma empresa que está querendo cada vez mais caminhar nessa direção. E aí nasceu essa parceria, né, Like You Comunicação, Política no Plural e a Eucop Engenharia. E dessa parceria nasceu uma campanha. E aí essa campanha está mostrando o que vocês fazem lá dentro quando o assunto é sustentabilidade, cuidado social. Queria falar um pouco sobre isso, Rodrigo e Marília. Então, como é que vocês trouxeram e por que vocês estão trazendo cada vez mais esses processos preocupados para dentro de casa? Theo, como eu falei em outras oportunidades, a gente sempre busca estar na vanguarda da gestão, a gente preocupa com o que a gente traz de benefício para a sociedade. A gente quer, assim, a gente vai morrer, mas a gente não espera que a empresa não morra, que dê continuidade nas coisas boas que a gente está trazendo. Então, eu acredito muito que se a gente ficar atento ao que o mercado pede, o que a sociedade pede, o que realmente é interessante a gente fazer, para a gente trazer um diferencial para todos eles, certo? A gente vai estar na frente. E esse na frente é aquilo que você falou, ele não é mensurável, ele não é financeiro, mas ele é cultural. É aquela semente que a gente planta. É aquela ali, semente que a gente planta, que vai enraizar lá dentro da empresa, vai gerar frutos, vai fazer com que esses frutos espalhem essa cultura que a gente tem para fora da empresa. Perfeito. Tá? E, bem, a gente precisa da sociedade de uma forma geral para trabalhar, né? Então, assim, a gente precisa de que essa cultura, ela volte para nós.
entendeu? Porque assim, a gente está trabalhando de uma forma onde a gente tem uma cultura de rigor, a gente precisa trabalhar, precisa colocar Processos, resultado, processo, isso faz parte. A gente precisa de colocar pessoas que saibam suportar a pressão, porque todos nós passamos. Eu falei aqui agorinha, né? O tanto que eu chorei, olha a pressão que estava em cima de mim, certo? Mas eu fui atrás, eu falei, não, eu sei do tamanho da bronca, mas vamos fazer acontecer, né? E isso faz parte do crescimento da sociedade. Então, a gente quer que isso se espalhe para que depois a gente consiga realmente ter pessoas agregando dentro da empresa com essa mesma cultura, com essa mesma força, com essa mesma disposição, com essa mesma competência. E isso vai trazendo em volta de nós um ambiente melhor, não só de trabalho, mas de convivência. Atrai pessoas que acreditam nas mesmas ideias, né? Perfeito, exatamente. E a gente precisa divulgar isso, porque a gente sabe que tem esse público, a gente sabe que tem essas pessoas, né? E às vezes essas pessoas estão ali em busca de novos desafios, de encontrar uma empresa que faz parte dessa cultura, que também está nele, né? Então, acho que isso é o principal. Só fazer uma pergunta para você também, Marília, porque assim, aqui a gente pode falar à vontade, a gente sabe que chegar e falar de ESG é bonito, né? Vamos falar de ESG, né? Aí já tem até os termos, né, Rodrigo? A gente falou sobre isso agora na rádio, greenwashing, né? Um perigo, né? Institucionalmente falando, comunicação também. O que é possível de se realizar e o que às vezes é difícil e como é que vocês fazem essa balança para conseguir navegar nessa nova onda, ESG, e ao mesmo tempo tá dentro de coisas que são palpáveis e possíveis de se realizar? Como balancear esses processos? A gente sabe de muitas empresas grandes que falaram que ia fazer coisas dentro de um projeto de ESG e não conseguiram. E depois eles têm um preço muito caro para se pagar para limpar a imagem deles, né? Então, assim, como você perguntou, a gente quer, dentro daquilo que nós executamos, dentro daquilo que o nosso cliente permite, tá? Como você falou, a gente é uma empresa B2B, a gente não tem consumidor final, então a gente fica muito submisso. Acho que dependente de outras decisões, né? Perfeito. A gente fica muito dependente de outras decisões e que a gente tem um contrato a seguir, certo? Então, assim, analisando todos esses aspectos, o que eu posso melhorar no impacto que nós trazemos para a sociedade? Vamos falar da Transformadores do Amanhã? Vamos. Mas antes, deixa eu fazer um merchanzinho aqui, né? Porque a gente também merece. Estamos com o estúdio novo aqui, o estúdio da Like You Comunicação, onde o Política no Plural é gravado. É um estúdio de videocast e também de podcast. O que isso significa? Videocast é o que vocês estão vendo. Podcast é o que vocês estão ouvindo. Então aqui você pode fazer os dois tipos de produto. Dá para você trazer a sua equipe aqui, contar com todo o trabalho especializado da Like You Comunicação. A gente tem uma baita equipe de produção chefiada pelo meu querido sócio Douglas Neres. A gente trabalha muito também conceito, então você pode trazer para cá a sua marca e a gente te ajuda a construir o melhor conteúdo para comunicar aquilo que você quer comunicar. Esse é o novo estúdio da Like You Comunicação, onde nós estamos aqui fazendo o Política no Plural, que, diga-se de passagem, é um projeto que a gente ama demais e que foi construído numa parceria com o nosso querido Pedro Gomes, da Rádio Bandeirantes Goiânia, que também merece um espaço todo especial aqui. Se liga aí na rádio, nesse institucional que, diga-se de passagem, foi feito pela Like You. Quando a gente começou, não existia rede social. E a notícia não tinha tanta pressa. A Bandeirantes tinha 2 bicicletas, uma para transmissor e outra para reportagem. Começamos assim. Das 2 rodas chegamos aos 2 dígitos. 85 anos construindo com você, ouvinte, que também se transformou. Por isso continuamos sendo a sua companhia em casa e no carro, em 98.7 FM. Tem uma proposta de jogo hoje. Mas agora estamos também no seu bolso, no seu momento de torcida e na
na sua hora de decisão. Você já parou para pensar que os políticos só existem para fazer políticas públicas que vão impactar na nossa vida? Um mundo novo em que a gente fala com você e você fala com a gente. Sintonizando na Rádio Bandeirantes Goiânia. Diálogo confiável sem fake news, porque somos fechados com a verdade e ouvimos todas as vozes. Estamos criando uma grande corrente do bem contra a fake e confia no fato. E nós queremos a sua participação. Uma relação plural e de respeito, porque somos fechados com você. Não importa quem você seja. Rádio Bandeirantes Goiânia. Fechada com você. Fechada com a verdade. Então vamos voltar aqui com o Rodrigo e com a Marília, porque agora a gente vai falar daquele que é o nosso, digamos que é a cerejinha desse bolo, né? Nosso trabalho em conjunto. Nosso trabalho em conjunto, a gente está chegando aí, digamos, na reta final, estamos tristes por isso, mas felizes, felizes com o legado que a gente está construindo juntos. Nasceu dessa forma o Transformadores do Amanhã. O que é Transformadores do Amanhã? É uma intervenção urbana, né, Rodrigo, que a gente colocou transformadores de energia que representam, né, materializam aquele que é o trabalho da EUCOP. A gente distribuiu por parques de Goiânia, trazendo uma mensagem de conscientização. Eu sempre gostei de coisas novas, de desafios. É uma coisa que me move, assim. Eu tive o convite de fazer uma intervenção artística no Transformador. Eu falei, vamos, deve ser muito legal, assim. Então a gente está falando lá de pod legal, a gente está falando de gato, a gente está falando de roubo de transformadores e do problema que é soltar pipas em lugares próximos da rede elétrica. A EUCOP, eu fiquei fã da empresa porque a EUCOP é uma empresa B2B. O que isso significa, se você não sabe? B2B é uma empresa que presta um serviço para uma outra empresa que vai lá e vai prestar o serviço para o consumidor final. Isso significa que fazer uma campanha que não tenha um direcionamento assim varejista, digamos assim, para vocês não está trazendo dinheiro para o bolso, né? Mas vocês estão construindo uma ideia, uma transformação. Por que vocês resolveram abraçar esse projeto doido aí que a gente trouxe para vocês? Nós falamos muito que pensar em nós não é o suficiente, né? Então, nós queremos realmente fazer... Porque quando, vamos supor assim, tem uma criança lá soltando pipa perto da rede. Aquilo ali vai, caso chegue na rede, vai causar um transtorno gigante para a sociedade. Fora o perigo. Fora o perigo, né? E a questão também da Goiás, por exemplo, tem um problema grave, que é na época que começam as chuvas, porque não tem poda, né? Se não tiver a poda, uma ventania ali, e aí a pessoa fica 3, 4 horas sem energia. Lá no meu bairro, Marília, no Jaó, tem tanto problema com árvore, porque tem muita árvore, né? Que cai e acontece da gente ficar, às vezes, 24 horas sem energia. 24 horas sem energia. É muito importante essa questão. Então, assim, uma coisa que eu achei bem bacana na campanha é que, assim, o transformador, ele é uma coisa que, quando a gente vê ali em cima, ele é muito distante de nós, né? Você nem imagina o que aquele transformador parar de funcionar vai causar no seu dia a dia. Porque a gente pensa assim, né? Pedação de metal lá em cima. Exatamente, né? Então, ali, porque num transformador ele pode atender um hospital, hospital normalmente até tem o gerador, mas um cliente vital, tem hospital, tem cliente vital. Supermercado, a sua residência mesmo. Uma pessoa que depende de aparelhos em casa. Sim, esse é o cliente vital. Que é o que a gente chama de cliente vital. A gente chama isso. São pessoas que estão na sua casa, mas elas dependem de aparelhos com base de energia elétrica para se manter viva. Perfeito. Né? Então, aquele transformador que, quando a gente está aqui embaixo, a gente vê muito distante, se ele der um problema, ele traz um impacto muito grande. Aí é o trânsito que para no lugar, né? Quem que nunca ficou preso no trânsito de Goiânia porque um sinaleiro não está funcionando? Perfeito, né? acidentes causados assim. Exato. Então, assim, o impacto é muito grande. Então, quando veio, né, o nosso projeto, é assim, o que a gente faz que tem um impacto grande na sociedade? Realmente é a manutenção na rede de energia, que todo mundo depende dela, né? Não tem nenhum que não depende, né? Às vezes, a gente não lembra, né, Marília? Mas a gente depende. Totalmente. A gente só lembra quando ela vai embora, quando para de funcionar. Né? A gente até falou isso nos conteúdos. Ninguém lembra dele, mas quando ele para...
Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Então, assim, é uma realidade, é muito próximo, né? Então, assim, o impacto realmente do nosso trabalho para a sociedade, ele é grande. Então, as pessoas, a gente tem que buscar, assim, conscientizar que a sociedade não contribua para que falte energia. A gente fica feliz demais de ouvir esse depoimento, esse feedback. Esperamos que nesse filme nós estejamos presentes com vocês por muito tempo. Parabéns demais por tudo isso e obrigado pela oportunidade. Foi um prazer receber vocês aqui na nossa estreia do nosso Política no Plural nesse novo espaço. E é isso, tem muita coisa pra gente trabalhar ainda junto. Vem aí, inclusive, gente, um filme manifesto em que a EUCOP Engenharia vai mostrar pra sociedade, então, que empresa é essa, né? Desse novo momento. E a gente tá preparando um trabalho aí bem legal pra vocês, tá bom? Ó, Política no Plural é videocast, tá lá no YouTube, é podcast, tá no Spotify, em todas as plataformas de áudio da sua preferência. A gente tem rede social, @Política no Plural. A gente tem a Like U Comunicação, que é a agência que produz tudo isso. Conheça o trabalho da EUCOP Engenharia. O Instagram da EUCOP é @EUCOP Engenharia, tá certo? Eles são muito grandes, eles têm um monte de Instagram para vários estados, mas eu vou falar só o principal, que é a EUCOP Engenharia. E é isso. Obrigado e a gente se vê no próximo Política no Plural. Se não é plural, não é política. Vamos que vamos. Obrigado, Theo, e parabéns.